batalhas antes de Cristo. Davi, o matador do gigante. O lendário duelo entre Davi e Golias acontece por volta de 1015 a.C., uma época em que os israelitas travavam uma guerra sangrenta contra um inimigo terrível, os filisteus. Mais de 200 anos se passaram desde que o grande comandante militar Moisés liderou as 12 tribos israelitas pela primeira vez para fora do Egito durante o Êxodo. Josué continuou a campanha militar israelita e invadiu com sucesso a terra prometida de Canaã. Agora, depois de 2 séculos e milhares de vidas perdidas em batalhas bíblicas sangrentas, os israelitas não chamam mais essa terra de Canaã. Agora ela é seu lar, Israel. Eles se tornaram uma das mais poderosas forças militares da região e estão unidos pela primeira vez sob o comando do rei Saul. Durante anos, a guerra de Saul contra os filisteus encharcou a terra de sangue. Em certo dia, no vale de Elá, somente um vai morrer, mas será uma morte monumental e histórica. Os exércitos se enfrentaram durante vários dias, até o que frequentemente acontecia no mundo antigo. Acreditava-se naquela época que Deus decidia as batalhas, então cada lado escolhia um campeão. Os campeões se enfrentavam e quem ganhasse levaria a vitória para o seu lado. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, onde Davi usa sua funda, dispara uma pedra em Golias, acerta entre seus olhos e Golias morre. Então Davi pega sua espada e corta a cabeça de Golias. A morte de Golias por Davi é um ponto de virada na guerra contra os filisteus. Mas o mais importante, ela lança o jovem pastor num caminho sangrento de intriga, mentira e paranoia que, enfim, o levará ao trono. Um dos aspectos mais interessantes da Bíblia é que Davi tenha tanta consideração como pai de Israel e rei de Israel, porque, vendo bem a carreira dele, ele foi, na verdade, um oportunista sedento por sangue. Mais que uma figura mítica, mais que uma pessoa de grande valor, ele parece mais um chefão da máfia, um homem muito egoísta e egocêntrico que sabia o que queria e estava disposto a fazer tudo para conseguir, inclusive trair e matar seu próprio povo. Um enfoque importante sobre o incidente entre Davi e Golias não é militar, é político e social. O que acontece, por causa da morte de Golias, é que esse jovem chama a atenção do grande rei guerreiro Saul. Davi se torna herói num instante. Ele ganha o posto de guardião das armas pessoais do rei Saul. Isso dá a Davi a oportunidade de melhorar suas habilidades como soldado. Mas o sentimento inicial de Saul de admiração logo se torna desconfiança e inveja. Desde o início, você percebe que tudo isso vai dar em desastre. No caminho de volta da primeira batalha, depois que Davi matou Golias, há mulheres nas ruas dançando e cantando. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul tinha passado por 20 anos de guerra brutal, enquanto Davi atirou uma única pedra. Então acho que devemos perdoar Saul por ter ficado com inveja. Saul estava preocupado e com razão. Ele passou todos os seus anos criando um pequeno reino de Israel, tendo ele como rei, e está interessado em passar isso para seu filho. Ele fica meio preocupado de Davi ter feito aliados na corte, porque Davi é um bom soldado. Saul também desconfia da amizade próxima de Davi com seu filho, Jonatas.
Os dois jovens têm uma relação fraternal dentro e fora dos campos de batalha. Saul agora tem medo de que Davi esteja se preparando para ser o herdeiro do trono, ou se não conseguir, para controlar Jonatas. Essa é a base do rompimento dele com Davi. Para fugir de Saul, Davi se refugia em sua tribo natal em Judá, uma região ao sul de Israel. Mas mesmo lá, ele foi caçado pelos homens de Saul. Então Davi foge de Israel e se alia aos seus maiores inimigos, os filisteus. É nesse momento que Davi começa a juntar um exército do que a Bíblia chama de homens desesperados. Eles são fora da lei. São soldados da sorte e estão ao lado dos filisteus. Agora Davi não é só um fora da lei, mas realmente se tornou um traidor de seu próprio povo. Mas antes que os filisteus aceitem a ajuda de Davi, eles devem estar convencidos de que ele não é um espião. A primeira coisa que o príncipe filisteu faz é testar a lealdade de Davi. E como você testa a lealdade de um israelita? Eu tenho para mim que ele ordenou Davi a atacar os assentamentos israelitas. O príncipe filisteu controla a área chamada de Gate, próxima da fronteira da tribo natal de Davi, Judá. Eles são presas fáceis contra as aldeias israelitas. Então ele envia Davi contra as aldeias israelitas. E Davi cumpre as ordens. Ele ataca as aldeias fronteiriças entre os reinos filisteu e israelita. Reúne os despojos de guerra e entrega ao príncipe filisteu. Enquanto Davi e seus homens estão parados próximos a Hebrom, a Bíblia diz que o exército filisteu faz um ataque ousado aos israelitas no monte Gilboé. Saul e os israelitas estão em terreno alto. Parece que vão conseguir resistir ao ataque filisteu. Mas os filisteus conseguem cercar os israelitas e vencê-los. Saul e Jonatas estão arruinados. Saul é atingido várias vezes. Ele vira para seu guardião de espadas e diz: "Não me deixe para os não circuncidados. Eles vão me torturar e debochar de mim." Mas o guardião de espadas não consegue matar seu rei. Para que não seja capturado, Saul se mata. Os filisteus decapitaram Saul e penduraram seu corpo na muralha de uma cidade sua. Do lado filisteu, não poderia estar melhor. O monarca israelita estava morto, Israel estava derrotada e os filisteus agora controlavam tudo. Mas os filisteus têm um problema. Um herdeiro do reino de Saul ainda sobrevive, seu filho Isbaal. E nem ele, nem seu comandante militar Abner estão dispostos a aceitar a derrota. E Abner passam pelo rio Jordão, mas seu governo é pequeno e longe demais para ser uma preocupação. Então os filisteus simplesmente o ignoram. No entanto, eles querem uma maneira de controlar a população israelita. E sua saída é tornar Davi rei. Um mensageiro conta a Davi sobre a morte de Saul e leva a coroa para ele. O último povo a ter a coroa de Saul e a sua cabeça também foram os filisteus. Agora, de repente, ela vai parar nas mãos de Davi. Isso dá uma ideia de que os filisteus têm planos para Davi. Com o apoio dos filisteus, Davi se torna rei da tribo de Judá. Mas sua ambição é maior que isso. Ele não está interessado em comandar como um fantoche filisteu. Ele quer ser o rei de toda Israel. Ele traz homens de seus tempos como fora da lei, homens brutais, matadores experientes e completamente leais a Davi.
Ele convoca o que chamam de Gigud, que são 600 fora da lei com quem ele lutou, e os estabelece em todas as aldeias e cidades de Judá. Isso foi feito não só para estender seu controle político, mas para que, quando tivesse que erguer uma força de milícia nos territórios israelitas, esses homens pudessem obedecer a ele. Davi escolhe seu sobrinho Joabe como seu comandante militar para liderar uma guerra civil contra o exército crescente de Isbaal. Davi sabe que para se tornar rei inconteste de Israel, ele deve varrer totalmente toda a linhagem de Saul. Os israelitas acreditam que Saul foi ungido por Deus. Então, qualquer um dos parentes de sangue dele é automaticamente muito mais legitimado do que Davi. Isso enquanto eles estiverem vivos. Nos 2 anos seguintes, as forças de Davi, lideradas por Joabe, enfrentam as tropas de Isbaal. A cada reluzir de sua espada, Davi se aproxima mais de seu objetivo maior: a coroa de Israel. É por volta de 1004 a.C. Apenas 10 anos depois de Davi ter matado Golias, ele trava uma guerra civil sangrenta para se tornar rei de todo Israel. O sobrinho de Davi, Joabe, lidera o exército contra Isbaal, o filho do rei israelita morto, Saul. A Bíblia não fala sobre o número de batalhas e quantas pessoas foram mortas, mas é bem clara sobre o fato de que o exército de Isbaal estava levando a pior. A arma da época era a espada reta, usada para cortar, talhar e atravessar o corpo do inimigo. A lança de madeira de 1,80 m com a ponta de ferro é usada para perfurar soldados inimigos. Por fim, vencem os homens de Davi, mas há algumas questões a resolver. E é aí que Davi, o chefão da máfia, começa a mostrar as suas garras. Como numa cena tirada de um poderoso chefão, Davi se torna rei e acaba com todos os seus inimigos. Um dos primeiros a morrer é Abner, comandante de Isbaal. Ele quis desertar para o lado de Davi, mas Joabe o considera uma ameaça. Joabe é o conselheiro, Joabe é o capanga, e fez isso porque era a coisa certa a fazer. Pelo menos no que se trata de política estratégica. Então, numa noite, enquanto dorme, Isbaal é assassinado. Quando os assassinos apresentam a cabeça de Isbaal a Davi, o rei de Israel mata todos eles. Agora, vendo de uma perspectiva siciliana, se você ordena o assassinato de outra pessoa, a melhor maneira de provar que você não esteve envolvido é matando os assassinos que você contratou. E ele os matou assim que eles passaram pela porta. Davi fez isso tudo para parecer que foi muito horrível saber que Isbaal estava morto. Mas claro, quem foi que se beneficiou mais com a morte de Isbaal? Davi? A Bíblia não o culpa pela morte dele, mas é lógico. Quem mais teria feito isso? Em um ato final medonho para assegurar sua posição como rei de Israel, Davi ordena a execução dos últimos herdeiros do trono restantes, os 7 jovens netos de Saul. Davi os crucificou e os pôs no sol, onde todos morreram. Assim, não haveria mais herdeiros legítimos para reclamar o trono. Davi nunca foi acusado de nenhuma das mortes. Sua permanência no trono está assegurada, mas suas ambições cresceram. Ele quer expandir Israel em um império. Davi chega ao poder porque ele é o cara mais forte do pedaço, ele é o mais ambicioso do pedaço. Ele é um homem que quase não tem limites para conseguir aquilo que é de seu interesse. Então, é uma escalada sangrenta até o poder, e o que acontece depois é um regime sangrento para que se mantenha no poder. A primeira providência de Davi é se livrar de qualquer obrigação.
Ele trai os filisteus que o ajudaram a chegar ao poder. Em uma série de batalhas sangrentas, ele os submete. Depois dessa derrota, os soldados filisteus vão lutar no exército de Davi. Eles fornecerão sua arma mais estimada, a biga. A biga dos filisteus na época era levada por 2 cavalos e geralmente comportava 2 homens, o condutor e o arqueiro. O arqueiro devia ser muito habilidoso para lançar flechas com precisão, enquanto passava em superfícies desiguais a até 16 km por hora. A plataforma de madeira era feita em uma forma de um D, com o eixo colocado no meio dela, dando estabilidade e força adicional. Com um exército de 8 a 10 mil soldados, Davi toma a cidade de Jerusalém, onde funda a primeira capital de Israel. Ele olha em volta e vê o quê? O que qualquer rei vê quando está no trono: ameaças. Ele olha para o leste e, em suas fronteiras, no que hoje chamaríamos de moderno Vale do Jordão ou Rio Jordão, e há 3 estados que oferecem ameaças estratégicas e econômicas: Amon, Moabe e Edom, que é a primeira na lista de Davi. O verdadeiro motivo dele é econômico. Eles têm minas de cobre e ferro maiores em Edom e ela fica no meio do caminho do que chamamos de Estrada do Rei. A Estrada do Rei conecta a Síria ao Egito. Davi quer acesso livre a essa importante rota de comércio, então parte para a tomada à força de Edom. Davi se movimenta bem rápido para pôr Edom entre o cerco israelita, e faz isso com incrível brutalidade. Davi ordena o extermínio total da população masculina edomita. As crianças e as mulheres são vendidas como escravas e o governo é desmantelado. Edom deixa de existir e é anexada por Israel. A carnificina brutal em Edom é uma forte mensagem a qualquer um que pudesse considerar uma retaliação. Mas o derramamento de sangue estava só começando. A seguinte em sua lista era Moabe. Tendo conquistado Edom, destruído sua população e reunido suas fontes de recursos econômicos na tomada da Estrada do Rei, o estado logo ao lado de Edom, o estado de Moabe, agora parecia ser uma ameaça à manutenção e preservação dessas fontes. É uma velha prática histórica. Uma área que é quase o estado tampão, de repente se torna uma ameaça e tem que ser neutralizada. É a primeira teoria do efeito dominó da história. Davi sabe que Moabe não é uma ameaça militar a Israel porque está no ponto mais distante do Mar Morto. Mas ele não quer arriscar e é implacável mais uma vez. Davi lidera o exército contra Moabe e faz um trabalho bem rápido com ele. Pelos números, isso poderia levar dias. Mas encontramos uma interessante descrição de como ele lidou com isso. Ele derrotou os moabitas e mediou-os com a corda, estendendo-os no chão. E o que a Bíblia diz é que todos os presos em idade militar foram deitados em 3 fileiras. Bem, os soldados ficavam entre 2 fileiras e passavam todos eles na espada. O que significa, essencialmente, que decapitaram os presos. Pela segunda vez, Davi massacra seus vizinhos, impedindo que se virem contra ele. Mas Davi está prestes a enfrentar o oponente mais poderoso de Israel na região. Mas sangue está prestes a ser derramado na Terra Sagrada. É por volta de 1000 a.C. E o exército israelita do rei Davi está disposto à guerra. Eles já destruíram os povos edomita e moabita.
Agora, Davi lidera aproximadamente 10.000 soldados para o norte. Tendo conquistado Edom e Moabe, Davi naturalmente vira suas atenções para o último estado restante que disputa com os israelitas os interesses pelo Vale do Jordão. São os Amonitas, cuja capital fica em Rabá, que é a moderna Amã. Amon é o último, mas o mais importante dos 3 estados na fronteira leste que Davi quer conquistar. É o maior concorrente de Israel pela influência na região. Para entender o que aconteceu em Rabá, é preciso entender o contexto político. Os amonitas não eram bobos. Eles viam claramente a expansão dos interesses israelitas para dentro do vale. Houve algumas negociações entre Davi e Amun, o rei de Amon, até Davi falar em um certo incidente diplomático. Nesse ponto, os amonitas entenderam o recado e começaram a procurar aliados em volta. Eles encontraram aliados ao norte na terra de Arã, no que é a Síria hoje. É uma nova força que chegou ao poder sob comando de um líder chamado Hadadezer, que tem suas próprias ambições. Hadadezer não é bobo. Ele procura qualquer pretexto para estender sua influência para o sul em Israel e deter o avanço de Davi. Esse é o pretexto perfeito. Quando Davi sabe que os amonitas foram pedir ajuda a Hadadezer, ele ordena que Joabe leve seu exército a Rabá. E, rapidamente, ele reúne todo o exército, põe o seu conselheiro, Joabe, como encarregado e diz a ele que marche para a capital Rabá, a destrua e derrote os amonitas. Joabe e os israelitas atravessam o rio Jordão sem oposição. Sem outras tropas à vista, Joabe marcha pela planície até Rabá. O que acontece é que o exército amonita sai de sua cidade e se posiciona em frente a ela com sua infantaria se oferecendo para a batalha. Joabe posiciona seu exército em oposição aos amonitas, mas enquanto os israelitas marcham em direção às muralhas de Rabá, 20.000 arameus os atacam por trás. O que aconteceu foi que os amonitas se tornaram como uma isca para eles. Joabe e o exército israelita agora estão entre a cruz e a espada. Para responder ao ataque dos arameus, Joabe faz algo surpreendente. Ele divide sua força em 2. Então Joabe vira para o seu irmão, que é o segundo no comando, e diz: você reúne um grupo e ataca as muralhas. Eu pego o outro e lido com as bigas. Lembre que Davi tinha à sua disposição vários escravos de estados cananeus e filisteus, cuja especialidade era infantaria pesada e guerra com bigas. Joabe ordenou que suas tropas de cananeus e filisteus com bigas se virassem e atacassem os arameus que se aproximavam pela planície. O que nós vemos a seguir é um turbilhão de bigas entrando em posição. Enquanto as infantarias lutavam em combate sangrento corpo a corpo. Então essa enorme batalha de bigas é travada na planície aberta. Os arameus levam a pior e começam a fugir. Com as bigas em fuga, Joabe libera sua infantaria. A infantaria amonita agora se mistura à infantaria israelita na frente da cidade, perde a confiança e começa a recuar para dentro da cidade. Assim, a batalha fica praticamente empatada. O sucesso de Joabe com as forças divididas continua sendo uma proeza militar até hoje. Táticos militares modernos sempre ensinam os comandantes a manterem suas forças unidas. Mas isso certamente pôs muito medo em Joabe, porque ele não fez mais nenhum movimento para atacar a capital Rabá. Ele imediatamente pegou a infantaria, pegou as bigas que tinha e se retirou rapidamente, atravessando o Jordão, de volta para Jerusalém, dizendo que aquele não tinha sido um bom dia. Depois da batalha, os arameus recuam para o norte, no que agora é o sul da Síria. Davi não perde tempo. A Bíblia diz que ele ordena que toda Israel se reúna.
Quando você ouve essa expressão, toda Israel, ela significa toda a milícia. Provavelmente de 20 a 25 mil homens. Davi leva pessoalmente os israelitas para o norte, passando pela capital Rabá e pelo exército amonita. Ele é um tático esperto, um pouco mais que Joabe. Ele não atravessa o Vale do Jordão, onde Joabe atravessou. O que faz é se mover pelo lado israelita ao longo do Vale do Jordão, usando ele para proteger seu flanco. Davi e os israelitas enfrentam os arameus em algum lugar ao sul de Sucote. Essa fica conhecida como a Batalha de Elam. O que temos que imaginar na Batalha de Elam é que ela foi uma batalha de infantaria e bigas combinadas. Davi se recusa a perder. O rei Davi dos israelitas confirma sua reputação de brutalidade. Suas vítimas agora são os arameus, e eles estão sendo mortos. Não há grandes detalhes na Bíblia, a não ser que uma batalha turbulenta foi travada e muitos dos arameus foram mortos. A prova disso é que o comandante dos arameus foi morto. Isso pode sugerir que eles foram totalmente vencidos. Quando você mata o comandante de um exército antigo que possui bigas, o que significa que ele poderia fugir dali bem rápido se fosse preciso, você fez um trabalho muito bom. Atingidos pelos israelitas uma segunda vez, os arameus recuam para o norte novamente. Davi agora entende que não foi até lá para vencer uma única batalha, que deveria lidar com aquilo enquanto tinha soldados em campo, e assim continua a seguir para o norte. A notícia da derrota dos arameus em Elam se espalha rapidamente pela região. Revoltas se iniciam nos estados que o rei arameu Hadadezer já tinha conquistado. Isso cria um problema para o rei arameu Hadadezer, porque ele não pode fazer um ataque combinado contra Davi antes de amainar essas revoltas. Ele tem que lidar com os dois ao mesmo tempo. Hadadezer ordena que uma força atrase Davi e os israelitas enquanto ele monta uma campanha para acalmar os revoltosos locais. Nesse ponto, Davi continua seu avanço para o norte e esbarra logo com a retaguarda de Hadadezer. Pela terceira vez em 6 meses, os israelitas lutam contra os poderosos arameus. O que acontece é que Davi encontra o exército principal de Hadadezer, uma grande batalha acontece e muitos milhares foram mortos, pelo que diz a Bíblia. E Davi derrotou Hadadezer, rei de Sobá, quando este seguia para Emá, a fim de conquistar o rio Eufrates. Davi e os israelitas alcançam os arameus em fuga e matam muitos deles. O império de Hadadezer é destruído. Agora, sem oposição ao norte, Davi exige os estados arameus em nome de Israel. Agora, acrescentando o reino arameu, Davi controla uma área muito grande. E isso é o que definirá o que é chamado de Império de Israel. O novo Império Israelita agora se estende do rio Eufrates ao norte até a fronteira com o Egito, no Sinai, ao sul. Do mar Mediterrâneo a oeste, as montanhas jordanianas ao leste.
Mas um último inimigo resta ser conquistado antes de Davi descansar: os amonitas em Rabá. Claro que agora eles estão privados de seus exércitos arameus. Então Davi se concentra na indexação de Amon, a órbita israelita. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Davi é distraído de sua conquista militar por uma mulher bonita que ele vê de seu palácio. Parece que é nesse momento que Davi se encanta por essa mulher linda chamada Betsabeia. Ao invés de ele próprio levar o exército para a batalha. Alguns analistas suspeitam que o que manteve Davi em Jerusalém foi seu desejo por ela. Ele recorre a seu conselheiro Joabe e diz: leve o exército, se aproxime dos amonitas e derrote-os. Davi ordena que Betsabeia seja levada até ele. Mas ela é uma mulher casada. Seu marido, Urias, o heteu, é um soldado de Joabe no exército israelita. Escândalo total. Davi é mesmo lendário. Ele é visto como um grande guerreiro e um grande unificador. Ele é o fundador do primeiro Estado israelita, o queridinho da Bíblia, mas muito se fala em suas fraquezas, principalmente com as mulheres. Então, enquanto Davi se entende com Betsabeia, Joabe reúne os exércitos israelitas em dois grupos. Um é a força de milícia posicionada em Sucote, no Vale do Rio Jordão. O outro é o exército de elite, formado em maior parte por profissionais na infantaria e nas bigas. Eles marcham para Rabá e a cercam. Quando se fala em cerco feito pelos israelitas, nessa época eles não tinham equipamentos para um cerco. Eles tomavam as cidades como normalmente se tomava, de assalto. O problema em relação a Rabá é que para fazer isso você precisa de uma vantagem numérica grande e a maior parte da milícia estava em Sucote. De cima das muralhas de Rabá, arqueiros amonitas podem facilmente atingir a infantaria israelita. O sangue jorrava em Rabá, e no entanto não era isso que ocupava a mente de Davi. Davi está em Jerusalém, aparentemente se divertindo com Betsabeia, e recebe uma mensagem de Joabe, seu comandante, dizendo: as coisas estão difíceis aqui, sabe? Toda vez que nos aventuramos em outras muralhas, perdemos homens, perdemos 18 homens só ontem. Davi responde: bem, então não cheguem perto das muralhas. E é aí que o problema começa a se desenrolar, porque parece que Betsabeia fica grávida. E o problema é que ela é casada com Urias, o heteu. Isso cria um pequeno problema. Urias está com o exército em Rabá, lutando para Davi. Davi chama Urias de volta a Jerusalém. Então Urias, sendo o bom soldado que é, volta a Jerusalém e Davi diz a ele: olha, você foi um bom soldado, está na frente de batalha, você merece um descanso. Volte para sua esposa, descanse um pouco antes de voltar para a batalha. Pensa bem nisso. Só há um motivo para Davi mandar Urias voltar para Betsabeia em casa, para que eles façam sexo. Parece que Davi está tentando esconder a paternidade do filho de Betsabeia. Um dia depois de mandar Urias, o heteu, voltar para sua esposa, Davi sai de seu quarto e topa com ele, que tinha dormido do lado de fora. Dá para imaginar como foi a conversa quando o rei de Israel disse ao soldado raso: o que está fazendo aqui? Mandei ir para casa, comer e ficar com sua esposa. E ele disse: senhor, como posso fazer isso quando meus colegas soldados estão em perigo nas frentes de batalha? Eu não posso ir e ficar com minha esposa. Acho que isso seria errado. Urias mantém o código de honra dos soldados israelitas, que quando estão em guerra não devem ver suas esposas, um por todos e todos por um, assim dizendo. Mas quando ele se recusa a ver a sua esposa, Urias sela seu destino com Davi. A Bíblia diz que Davi escreve um bilhete para Joabe e o envia para a frente de batalha com Urias.
Ele escreveu uma carta dizendo: coloque Urias na frente da mais perigosa batalha e retirem-se, para que ele seja ferido e morra. Sendo um bom soldado até o fim, Urias segue as ordens de seu comandante sem questionar. Urias, o Heteu, é um soldado de valor que luta pelos israelitas. Mas o grande rei Davi o deixou morrer. Davi, então, não conseguindo esconder a gravidez de Betsabeia, ele simplesmente decide matar o marido dela num estilo quase mafioso. E a quem mais ele pediria isso? Claro que a seu conselheiro, Joabe. Joabe ordena que Urias vá para a batalha onde a sobrevivência é impossível. Nada impediria Davi de possuir Betsabeia. Em Jerusalém, Betsabeia sabe que Urias foi morto em combate. Ela fica de luto à prática cultural padrão. E assim que termina seu período de luto, o rei Davi a chama para se tornar sua esposa. Mas o comportamento de Davi não passa despercebido. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que o bebê morra, como punição pelos pecados de Davi. Urias está morto. Davi tomou Betsabeia como esposa. Isso é um escândalo do Velho Testamento. Mas militarmente ainda há uma batalha travada em Rabá. Os israelitas ainda estão presos fora das muralhas de Rabá. Então, finalmente, Davi manda uma mensagem a Joabe: ataquem novamente, vençam a guerra. Joabe finalmente quebra as defesas amonitas. E então Joabe envia uma mensagem a Davi dizendo: olha, está indo bem, mas é melhor você vir aqui, porque a sua ausência é percebida. O povo vai querer todo o crédito pela vitória. Davi não é bobo. Ele entendeu que para ser rei, você tem que fazer coisas de reis. Então, ele marcha até Sucote, se une ao resto do exército e depois marcha para Rabá, agora com ainda mais soldados. A cidade é tomada de assalto. Como em todos os seus triunfos anteriores, Davi consegue eliminar qualquer chance dos vencidos se erguerem contra ele. A matança continua. A Bíblia diz que ele pôs o povo no barro. Foi o que o faraó fez com os israelitas. Ele os transformou em operários de construção. Uma das primeiras tarefas era destruir suas próprias muralhas. O que era bem comum naquela época. Depois que você tomava uma cidade, destruía suas defesas para que ela não resistisse mais a você. Os objetivos de Davi foram alcançados. O Império Israelita nasceu. Então é uma escalada sangrenta até o poder. O que acontece depois é um regime sangrento para que se mantenha no poder. Fica tão difícil que há revoltas contra Davi entre seu próprio povo. Até de seu próprio filho. Falando em disfunção familiar, Davi ainda é casado com Betsabeia, certo? O primeiro bebê morre. Bem, ele teve outras esposas e concubinas e acabou tendo muito mais filhos. Um deles é Absalão. Bem, acontece que Absalão vai matar o irmão mais velho, porque esse estupra sua meia-irmã. Muito bem, isso vai começar uma rixa entre Davi e Absalão.
A rixa evolui para uma rebelião completa. 2 exércitos israelitas se enfrentam no que é conhecido como a Batalha no Bosque de Efraim. Absalão quer tirar Davi do trono e se tornar rei. Mas, no final, o exército de Absalão é desbaratado. A história conta que Absalão tinha um cabelo lindo e comprido, e durante a batalha ele ficou preso nos galhos de uma árvore no bosque de Efraim. Agora, o que aconteceu exatamente não sabemos. Mas uma coisa é certa: ele não saiu vivo daquele bosque. Davi deu ordens para que poupassem a vida de Absalão. Mas um homem desobedeceu. Joabe. Como um verdadeiro conselheiro, se podemos chamá-lo assim, Joabe elimina a maior ameaça a Davi. Politicamente, ele fez a coisa certa. Davi comanda o Império Israelita por mais 23 anos. A Bíblia diz que ele morreu em paz na sua cama aos 110 anos. Mas mesmo depois de sua morte, o assassinato e as intrigas continuaram. O outro filho de Davi com Betsabeia, Salomão, se torna o próximo rei. Um de seus primeiros atos é matar Joabe. Isso não era feito como um tipo de vingança. Era mais para assegurar seu próprio poder pessoal. Salomão devia ver Joabe como uma ameaça. E como seu pai fazia, ele eliminou aquela ameaça. Davi é a figura mais popular da Bíblia. Crianças recebem seu nome, ele é visto como um herói, como a pessoa que fundou o Império Israelita, o Estado. Então ele é quase uma figura mítica. Mas quando você o vê com clareza, ele parece até humano demais. Da minha perspectiva, o mais fascinante é as pessoas ainda o verem como uma pessoa mítica exemplar. Ele tinha muitos maus hábitos. Davi é reverenciado através dos tempos por ter unido as tribos de Israel e fundado o Império Israelita. Como muitos conquistadores, ele também era ambicioso, traiçoeiro e impiedoso. A Bíblia diz que no final de sua vida, ele sempre tinha frio, não conseguia mais sentir calor. Talvez, como seus incríveis feitos, isso também fosse um presente de Deus.